Kindle e eu não sei mexer direito, entendeu? Eu tô aprendendo. Normal. Eu também não sei mexer, não. Deixa eu só ver aqui, porque minha tela não está entrando. Não entrou. Acho que você tem que clicar na apresentação lá, não é? Agora tá, sim. agora sim. Dá para ver? Apareceu. Tá. Obrigada. Então, pode começar, Caterine, fica à vontade. Vamos lá. Palavras de vida eterna, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. 61. Perdão, remédio santo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, Lucas, capítulo 23, versículo 34. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, a face de qualquer embaraço físico, procura-se reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia. Até solicitar a adequada medicação para que te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa quantos te abraçam, perdoa quantos te firam. Perdoa agora, hoje, amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. E é por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus antes os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores das inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor, que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Muito bem, obrigada, Cati. Alguém gostaria de comentar? Além de curar o corpo, tem que curar a alma também, né? Pois é. Na verdade, é a mesma coisa, né? É o mesmo cuidado. Assim como a gente, quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente faz uso aí de um analgésico. Quando a gente passa por alguma doença, a gente precisa cuidar do corpo. Ou até, muitas vezes, a gente não precisa necessariamente só tratar a dor. A gente pode começar a ter medidas antes disso, né, que são preventivas. Então, por exemplo, eu posso cuidar da minha saúde pensando que eu preciso de uma alimentação regrada, que eu preciso de atividade física, que eu preciso ter alguns cuidados com esse corpo para que ele não adoeça e para que eu não precise, então, de medicamentos, de tratamentos, enfim, né, de medidas que podem não ser tão que na verdade poderia ser muito mais tranquilo se eu já buscasse isso no meu dia a dia. Se eu pensasse em me preocupar com o meu corpo, por exemplo. No dia a dia, talvez eu não precisasse passar por determinadas doenças, né? Tem coisas que a gente pode evitar. Escovar os dentes, por exemplo, é uma medida para não ter dor de dente, por exemplo, né? E assim também é o nosso espírito. Nós precisamos cuidar dele para que a gente não adoeça. Nosso espírito adoece, né? E como que ele adoece? A raiva, o rancor, os maus pensamentos, aquelas coisas que a gente fica maquinando no dia a dia. Então, às vezes, a gente fala, vai lavar louça. Legal, você vai lavar louça. Ao invés de você refletir, pensar, cuidar, fica lá brigando, arrumando encrenca, né? Dando aquela resposta perfeita que você não deu na hora que a pessoa te deu uma atravessada e que você fala, puxa, podia ter dado aquela resposta e não dei e fica ali, né? Tudo isso faz tanto mal pra gente. E a gente nem percebe. A gente já falou algumas vezes a respeito do nosso pensamento, do quanto o nosso pensamento ele pode
Ele pode não, ele é importante para a nossa vida porque nós somos aquilo que nós pensamos, né? Embora algumas coisas a gente limite, então eu penso isso, mas eu não faço porque não é adequado, o fato de eu estar pensando, de eu estar maquinando, de eu estar ali, né, naquela situação toda, eu já começo a atrair essas situações ruins para mim também. Então, quando eu estou ali alimentando rancor, quando eu não perdoo o que o outro me fez. Tudo isso também faz adoecer o meu espírito e adoece também, consequentemente, o meu corpo físico. Nós sabemos que todas as moléstias físicas, elas têm a origem no nosso espírito, na nossa mente, naquilo que nós refletimos, naquilo que nós somos. Então, que a gente comece a observar um pouco mais é, o que são os nossos pensamentos. Além disso, a gente vem falando bastante de perdão, né? Que acho que é uma lição essencial, tanto na harmonização, quanto é tema da aula de hoje. Nós já falamos de perdão há algumas aulas atrás, já entendemos um pouquinho, a gente começou a refletir o quanto isso é importante para nós. E lembrando sempre que, da mesma maneira que as pessoas, que nós nos sentimos agredidos, né? E às vezes nem fomos, tá? Nós também agredimos. Da mesma maneira que a gente se sente lesado por alguma coisa, a gente também lesiona ou também já lesou alguém no passado. Que as pessoas que estão ao nosso redor são as pessoas que nós precisamos que estejam ao nosso redor. Porque são essas dificuldades do dia a dia que muitas vezes a gente não perdoa, que fazem com que, se a gente parar para prestar atenção, trazem para a gente exatamente as lições que nós precisamos ter, que é a da paciência, que é a da tolerância. A gente já conversou sobre isso, é muito fácil a gente conviver com pessoas que a gente ama, com pessoas que são parecidas com a gente, porque está tudo ali igual, na mesma zona de conforto, todo mundo vibra a mesma coisa, ninguém é diferente, uma coisinha ou outra só, e a gente resolve. Agora, aquele que é diferente mesmo, né? Aquele que tem divergências grandes com a gente, esse aí ele faz com que a gente aprenda muito mais. Ele mostra para a gente onde estão as nossas imperfeições, mostra para a gente onde a gente precisa ser melhor. E que a gente aprenda muito nesse sentido, né? Perdoa quantos te aborreçam, perdoa quantos te firam, perdoa agora, hoje, amanhã e incondicionalmente. Ou seja, o perdão, ele não requer condição. E a gente não perdoa tanto só pelo outro. A gente perdoa muito por nós mesmos. Qual é o peso que a gente carrega quando a gente fica ali remoendo, quando a gente lembra, quando a gente não perdoa, a gente fica ali remoendo, tirando a casquinha da ferida o tempo todo, fazendo ela sangrar o tempo todo. Em quem que está doendo? Primeiro em nós mesmos. Então a gente precisa, é importante que a gente se liberte disso. Na aula de hoje a gente vai aprender um monte de coisas a respeito de perdão, a gente vai refletir muito sobre isso. Não vou me adiantar tanto também, mas para a gente lembrar dessa frase de Jesus, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi com essa frase que a gente terminou aquela aula a respeito do perdão, que Jesus era perfeito. Ele não precisava passar realmente por nada daquilo. Ele passa por tudo que passou para nos mostrar o valor do amor, para nos mostrar o valor do perdão. E ainda antes de subir ao Pai, né? A última frase dele, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Por mais que a gente tenha essa dificuldade, nós não somos Jesus, a gente não tem a mesma evolução, é verdade, mas muitas vezes realmente o outro não sabe o que está fazendo. Na verdade, muitas vezes nem nós sabemos o que estamos fazendo. A gente começa agora a compreender, a gente começa agora a assimilar um pouco do ensinamento que o Cristo nos trouxe, mas até aqui nós caminhamos também tanto sem saber, né? Quantas pessoas a gente feriu por aí também? Então vamos lembrar sempre disso, que a gente perdoe da mesma maneira como nós gostaríamos de sermos perdoados também.
Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom. Maria Helena, Então, vamos com lá. você. Boa aula. Obrigado. Estou por aqui. Vou fechar meu microfone, Tá. fechar minha câmera, mas eu estou por aqui. Tá bom? Vou compartilhar sua tela. Você só vê para mim se tudo bem, as imagens. Espera aí. Ainda está na tela do Zoom. Do Zoom, espera aí. Pode só colocar para... Isso, Tá ok? certinho agora, Lena. Boa. Então, vamos lá. E nós vamos falar hoje, amai os vossos inimigos. Semana passada, vocês tiveram a aula, né, que a Mel relembrou vocês do amor aos amigos, né? E hoje nós vamos falar do inverso, né? Amai os vossos inimigos, nossos adversários, nossos reversos. E olha o que Jesus nos diz. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Mateus, capítulo 5, versículo 20 e versículos 43 a 47. E no nosso Evangelho, o capítulo 12. Não importa se é o pior dos criminosos, o pior dos bandidos, a pessoa mais horrível, a oportunidade para ele é a mesma. O dia nasce para ele do mesmo jeito que nasce para aquele que é o bom, para aquele que não comete essas injustiças ou esses crimes. Deus dá a mesma oportunidade para todos, porque nós somos seus filhos, e ele nos ama do mesmo jeito. Ele não tem diferença entre o mal e o ruim, ele dá a mesma oportunidade, a oportunidade para que todos sejam iguais, para que todos se melhorem. Por isso que aqui fala, né, que faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Amai vossos inimigos. Os nossos temas de hoje é pagar o bem com o mal e nossos inimigos desencarnados, porque nós não temos só inimigos encarnados, né? Os nossos inimigos desencarnados também. Constantes do Evangelho, capítulo 12, itens 1 ao item 5. Olha o que Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, de Divaldo Pereira Franco, nos diz, um trechinho. A violência encontra-se embutida nos instintos básicos do ser, ainda não superados, e além das suas manifestações patológicas, a falta de educação, ou o exemplo dos vícios com os quais convive, com a ausência absoluta do sentido ético, da dignidade moral, ficam esculpidas nos tecidos emocionais as condutas agressivas e violentas de que se nutrem. Se eu não tenho um senso ético, uma moral ilibada, né? Se a minha educação está falha, né? Se eu tenho, a minha vida são seguir exemplos de vícios, de violência, tudo isso fica gravado dentro de mim, fica gravado nas minhas células, né? No meu perispírito, né? E que isso é que nutre a minha vivência. Se eu não consigo mudar essas minhas atitudes, esse meu olhar para essa minha vida. Pagar o mal com o bem. Olha o que Lucas nos diz no capítulo 6, versículo 35. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma.
Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. O amor não tem que ter recompensa. O meu estender a mão, o meu fazer o bem, eu não tenho que esperar recompensa. A recompensa minha é de um outro jeito. Eu serei recompensada se eu seguir nesse caminho de uma outra forma, e serei recompensada numa vida futura. Serei recompensada como o Filho do Altíssimo, que é nosso Deus, né? Essa será a minha recompensa, quando eu estiver seguido nesse caminho, quando eu tiver atingindo, né, o ápice da vida, do amor, como Jesus atingiu, depois de milênios ainda, né, de reencarnações que teremos, né? Então, aí sim, essa será a minha recompensa, a vida eterna, a vida futura, a vida real, ao lado de Deus e de Jesus. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e orgulho. Vocês também, né? Nós, quando começamos aqui a trazer a doutrina, a aprender a doutrina, qual é a nossa principal deficiência, a nossa principal dificuldade é essa questão do egoísmo e do orgulho. A gente sobrepõe esses sentimentos acima da coisa maior, que é o amor, que é a caridade com o nosso próximo. E esse inimigo que a gente está falando aqui também é próximo. Ele está aqui. Então, essa virtude, essa caridade, esse amor, eu tenho que ter com ele também. Né? Ele tem que ser acima também do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Amar quem nos ama é fácil, mas amar a quem nos prejudica é muito mais difícil. Por quê? Olha, Jesus disse para nós, ame os seus inimigos. Não quis dizer que devemos amar o inimigo com o mesmo carinho que temos por um irmão ou um amigo. Eu vou seguir, depois a gente vai fazer mais comentários aqui, peraí. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele atitudes de amizade desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Não se pode ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei da física, a assimilação e a repulsão dos fluidos. Né? Tudo isso significa o quê? Que Jesus, quando fala assim para a gente, ame o seu inimigo, não é para a gente ter o mesmo sentimento que a gente tem por um amigo. Até fisicamente falando, os nossos sentimentos, o nosso corpo físico, quando vê esse inimigo, ele tem uma sensação diferente. E isso é natural. Né? Então, a gente tem que ter por esse inimigo um respeito, uma consideração e uma mudança de atitude que a gente vai estar vendo aí daqui para frente. Quando eu vejo um inimigo, que tipo de pensamento que eu emito? Aqui no Evangelho nos fala que é um pensamento malévolo, que aí emite uma corrente fluídica que causa uma penosa impressão, que é isso que a gente está falando. Quando a gente vê o inimigo, até fisicamente, a gente se sente mal. E o nosso pensamento com relação a essa pessoa, a esse indivíduo, é assim, não pensamos nada bom, vamos lembrar das ofensas ou dos atos, né, que nos prejudicaram, né, a dor que nós sentimos, a mágoa, às vezes até um sentimento mais forte, que é a raiva com relação a essa pessoa. Por isso que a gente emite esse tipo de pensamento e por isso que a gente, até fisicamente, tem uma reação de repulsa, a gente não consegue assimilar uma reação de bem,
quando vê essa pessoa. E diferente que quando a gente vê uma pessoa que é um amigo, que a gente tem todo um sentimento diferente. O nosso pensamento é bem mais benévolo e que nos envolve com um eflúvio agradável, a gente se sente bem, fisicamente a gente se sente bem, a gente sente alegria, a gente sente uma felicidade, né? Aquela coisa do contato, do olhar, de ver, de abraçar, de conversar, é totalmente diferente quando a gente tem esse contato com um inimigo, com um adversário nosso. Por isso, essa diferença de sensações, um diferente do outro. Um me causa toda essa coisa assim, mais a gente está falando de penosa impressão, que é isso mesmo que a gente sente, né? Olha, que coisa ruim que eu sinto quando eu vejo essa pessoa. Diferente de quando eu vejo uma pessoa que eu tenho mais um apreço. Pergunta, gente, até aqui, querem falar alguma coisa? Bom, aqui no bate-papo, por enquanto, é tudo tranquilo, Lene. Pode seguir. Alguém quiser fazer pergunta, gente, fica à vontade. Essa questão de amar o inimigo, né? Como você leu aí nos parágrafos anteriores, diz que a gente não tem necessidade de ser amigo, né? Que a gente não tem necessidade de mostrar afeto, carinho, da mesma forma como a gente tem em relação àquelas pessoas que a gente ama. Então, de que jeito que a gente pratica isso? De amar o inimigo? Na vida prática, como é que funciona? Na verdade, tudo isso são sentimentos, né? Se você encontrar com o inimigo, virar as costas para ele, você está fazendo o quê? É uma indiferença, um sentimento, você está deixando de olhar para esse outro, né? A gente vai ver aqui na sequência o que é que a gente não pode ter, o que a gente não tem com relação ao inimigo e o que a gente precisa ter com relação a ele. Tá? Muitas vezes, a gente, no nosso dia a dia, se a gente tem uma pessoa que a gente não se afina e tal, o que a gente faz? A gente procura ficar distante. Mas aí a gente também refletir, quando eu fico distante dessa pessoa, que tipo de pensamento eu tenho com relação a essa pessoa? Qual é o sentimento que me vem? Então, são coisas para a gente se observar, para a gente refletir. Nossa, não gosto dela, não me sinto bem, eu me afasto, mas o que eu penso? O que eu sinto? E é assim que a gente vai mudando, porque como a gente falou, e a Mel também falou no início da harmonização, que tipo de pensamento eu tenho? Porque nós somos aquilo que pensamos. Se eu me afasto, não estou perto, mas penso coisas ruins, isso não está me fazendo bem. Às vezes, nem atinge a esse meu adversário, essa pessoa que eu não tenho afinidade, mas faz mal para mim, porque quem está pensando sou eu. Então, a força desse pensamento está comigo. Então, o mal eu estou causando para mim mesmo, não para ele. Eu não sei quem que falou. Não sei se... Mas o fato da gente se afastar não é uma forma de tentar evitar um confronto que poderia piorar uma briga? Sim, é uma forma, mas é isso que eu... se afastar e orar pelo inimigo. Isso. Ficar longe. Isso. Seria melhor. Isso. É isso que eu estou falando. Se você se afasta e se sente bem, os teus pensamentos estão tranquilos, você se sente equilibrada, você não está com maus pensamentos, perfeito. Faz oração para essa pessoa, deseja o bem para ela, perfeito. Agora, se você se afasta e tem maus pensamentos, aquilo te incomoda, aquilo te causa mal-estar, aí não está fazendo bem para você. Deu para entender? Às vezes esse inimigo não é possível de ser afastado, né? Sim. Muitas vezes nós precisamos conviver com eles. E aí, como que a gente vai agir, né, Sandra? Como a gente vai agir? A Helena, acho que você vai falar disso ainda, né, Helena? Pelo que você falou, então a gente vai esperar, porque nem sempre... E assim, a gente tem como inimigo aquela pessoa que a gente odeia, mas às vezes
Não é isso, né? O termo inimigo é muito Tem pesado. um meio termo aí, né? Então, e esse, porque o inimigo mesmo, aquele que não tem jeito, mas que mora lá do outro lado, é uma conversa. A gente nem dá atenção, a gente acaba esquecendo. Mas às vezes ele está no nosso trabalho, ele está no nosso círculo familiar, e aí a gente precisa aprender com isso. E a gente aprende isso que a doutrina vem mostrando para a gente, né? Tem aquelas 2 palavrinhas, orai, vigiai. E se eu estou orando para mim, eu tenho que lembrar que eu tenho que orar muito mais para ele também. E vigiar, tá? Então, vamos lá. Fica esperto, né? Ficar esperto. Ficar esperto, sempre. A Ana pediu para falar também. Oi, Marilena. Oi, uma Ana. dúvida. No caso, por exemplo, a gente sempre tem esse sentimento de energia muito, entre aspas, negativa, né? Quando você vê uma pessoa que não faz nada para você. Por mais que você tente, como a Sandra comentou, por mais que você tente orar, você deseja o bem a essa pessoa, a energia dela não te atrai. E aí, como é que fica? Então, se eu consigo perceber essa energia que me causa mal, que vem do outro, você percebe que isso também é uma ação sua? Então, por exemplo, não porque, como eu posso te explicar? Na vida da gente, nós conhecemos pessoas e a gente já rotula. As pessoas nem conhecem direito, a gente já rotula. Por esse motivo. Por esse motivo, né? A pessoa vem e não transmite uma energia boa para você e você cria uma espécie de barreira, certo? Por mais que eu tente fazer pensamento positivo para a pessoa, orar para ela, para iluminá-la, mesmo você tendo aquele sentimento de alívio, não vai. E aí? Por que não vai, Ana? Se você está transmitindo coisa boa, se você está disponível... Isso. Se você está disponível para isso e está mandando, e ela não está recebendo naquele momento, vai chegar um dia em que ela vai receber. Porque, às vezes, naquele momento, ela não está preparada. Naquele momento, ela não está aberta para isso. Mas você está. E se você está transmitindo isso, então você está se sentindo bem. Agora, você percebe que ela não, é dela. Respeite-a por isso. Ela não está preparada. Ela não percebeu ainda que ela pode mudar, que pode ser diferente. Mas você sabe, então fica você com essas suas reflexões, com essa sua forma, com essas suas atitudes, com esses pensamentos, porque você está vibrando para ela coisas boas. E ela não está recebendo, é por causa da indiferença dela com ela mesma, da indiferença dela com a vida, da indiferença dela em não estar enxergando uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, de estar recebendo coisas boas, porque provavelmente a gente costuma falar isso, né, Mel? Não está preparada, e por mais que você faça, ou por mais que você fale, ela não vai ouvir e nem vai atender aquele seu fazimento, vamos dizer assim, porque ela não está preparada, não é o momento dela. Então, é uma coisa da gente respeitar, cada um tem o seu momento na vida, de um aprendizado. E nunca é naquele momento que a gente quer. Nunca. Né? Eu e a Mel estávamos conversando isso hoje, né, Mel? Antes de começar a aula. A gente nunca está preparado para aquilo que o outro quer. Então, se você se sente bem com as suas atitudes, está mandando coisas boas, está vibrando coisas boas, o bem, ótimo, está bem, mas ele não consegue perceber porque não está preparado. Mas vai chegar um momento em que vai enxergar, vai se sentir melhor, e aí talvez vai até olhar para trás e falar, nossa, perdi tanto tempo, mas não perdeu, é daqui para frente, sempre assim, é o recomeçar sempre. Lembra quando a gente leu lá primeiro
Jesus falando, né, que Deus nos dá as mesmas oportunidades para todo mundo. Mas aí a gente é que faz as escolhas, nossas escolhas, tá bom? Exato. Muito obrigada. Nada. Vamos continuar, então? Então, vamos lá. Então, amar os inimigos não é, como a gente já mencionou, ter ternura, ter confiança, ter amizade, ter simpatia, satisfação, afeição, mas é não ter ódio, não ter rancor, não ter desejo de vingança. Aliás, a doutrina, né, nesse capítulo 12, ela nos fala que a vingança é o sentimento mais vil que uma pessoa pode ter com relação ao outro, porque se ele comete esse ato de se vingar, ele se rebaixa mais do que aquele aonde ele está querendo essa vingança. Ele se avilta muito mais, né? Que é um dos sentimentos mais primitivos, né? A doutrina considera a vingança como um dos sentimentos mais primitivos que a gente pode ter para o nosso próximo. Desejar o bem e não o mal, alegrar com o bem que o atinge, né? Não sentir ciúme, inveja. Nossa, olha, ele me fez tanta coisa, ele faz tanto mal, mas olha só o que ele tem, olha o tipo de vida que ele tem, olha a alegria dele, né? A gente não sabe, né, se é uma alegria mesmo, se aquilo que ele está vivendo é real. E mesmo assim, vamos transmitir que é bom para ele, então que ele fique feliz, que ele tenha realmente uma boa vida. E perdoar incondicionalmente. O perdão é uma coisa que está cravado em tudo quanto é coisa que a gente faz, que a gente estuda com relação à doutrina. É o perdão, né? Retomando a harmonização que a Mel fez, né? Qual foi a última frase de Jesus? Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem. Então, é uma coisa que a gente ainda não sabe fazer direito, né? Eu acho que vocês já falaram a respeito do perdão. Perdão é esquecer? Não, não é esquecer. Mas é transmitir coisa boa. Quando eu consigo transmitir coisa boa, eu não vou esquecer aquilo que aconteceu, mas aquilo já não vai me magoar mais. Aquilo vai me trazer um outro tipo de sentimento. O perdão está dentro da doutrina, está lá. Perdoa, 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 perdoa. É compreender, acima de tudo, que as faltas daqueles que não se afinam conosco poderiam ter sido nossas. Imaginar como seríamos felizes se tivéssemos, porventura, os nossos erros desculpados e esquecidos por aqueles aos quais tenhamos ofendido. Isso também a gente viu um pouco na harmonização, né? Quando a gente tem um entendimento dessas faltas, dessas ofensas, dessas pessoas a quais a gente não se afina, ou até a gente considera como adversário, a gente começa a se sentir melhor, né? E aí a gente se colocar no lugar dele, né? Tá, ele me fez isso, e se eu fizesse isso para ele, como é que eu iria me sentir? O que eu faria? Eu desculparia? Eu esqueceria? O que faria? Qual seria a minha atitude? Vocês percebem? É tudo coisa de reflexão. Se eu sou ofendido, é me colocar no lugar daquele. Por que essa ofensa? É refletir que tipo de atitude eu tive com relação a esse outro, com relação a esse adversário. Eu provoquei ou a coisa aconteceu assim que eu não consigo identificar? Tá, não consigo identificar, mas como é que eu estou me sentindo? E me colocar, como é que eu me sentiria se eu fizesse isso? Enfim, retribuir-lhes o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los, né? Ai, olha, eu estou desejando o bem para ele, ele me fez tanto mal, mas eu estou desejando o bem, mas olha, esse cara, viu?
puxa vida, olha só, você me fez tanto mal, e agora eu estou te fazendo bem. Né? Como é que ele iria se sentir? Né? E se você estivesse no lugar dele, como você se sentiria? E devolver a agressão com a compreensão, de novo, o perdão, e o mais importante, com a ajuda fraterna. Vamos ajudar, por mais que seja o meu adversário, por mais que eu não tenha afinidade, mas eu sei que ele está passando por uma situação onde eu tenho essa condição de ajudar. Por que não estender a mão? Por que não acolher? Essa é a ajuda fraterna, né? Que faz parte do ensinamento de Jesus, faz parte da nossa doutrina. Né? É estender a mão, independente de quem seja essa pessoa. Nesse momento, esquecer, né, as ofensas, esquecer as agressões, porque a necessidade nesse momento dessa pessoa, desse adversário, é muito maior do que tudo isso. E aí, se eu conseguir fazer isso, eu vou me sentir muito melhor. E aí sim eu vou estar começando a exercer o perdão. Para nós, né, que estamos aqui estudando para nos tornarmos um espírita, né, o que a doutrina já está nos ensinando, né, o que é amar os inimigos, para nós que estamos aqui com certo conhecimento dessa doutrina que tanto nos guia para o caminho do bem. É ser indulgente para com esses inimigos, não ficar julgando, não ficar criticando. Se eu for ter isso, é olhar, né? Eu tenho aquele exemplo, né? Eu vou apontar, eu vou julgar, vou apontar com o dedo, mas tem 4 dedos voltados para mim, né? Então, é começar a exercer a indulgência, né? Não criticar, não ficar julgando, é sempre aquela coisa da reflexão. E eu? O que eu faria? Qual é a minha atitude? Né? No evangelho tem, né, a trave, né, no olho. Né? Eu enxergo o cisco no olho do outro, mas esqueço que dentro do meu olho tem uma trave. Né? Eu julgo. Não, eu já como espírita, eu já tenho que começar a exercer essa atitude de ser indulgente. Aqui a gente está falando dos inimigos, né? Mas é para com todos, né? Inclusive conosco. É saber que essa maldade não é um estado permanente do homem. A doutrina está sempre nos mostrando, né? Existe essa maldade, tudo, mas ele não vai manter isso. Não vai ficar sempre com ele. Desde que ele comece a fazer as escolhas, comece a refletir, essa maldade vai começar a ser diluída, ele vai começar a mudar as atitudes dele, né? E o espírita tem que saber disso. E saber que isso é uma imperfeição momentânea, né? Às vezes a gente também, vamos falar cá entre nós, né? A gente dá umas escorregadas, né? A gente faz uma maldadezinha, entre aspas, né? Então, foi naquele momento, mas é a gente saber reconhecer e refletir sobre essas atitudes, né? Porque isso é momentâneo. Tudo isso a doutrina está ensinando para nós que estamos seguindo o caminho para nos tornarmos realmente um dia como espíritas verdadeiros. É saber que o homem mau vai chegar um dia que vai reconhecer os seus erros e vai se tornar bom, né? Lembra que a gente falou? No tempo dele, no momento dele, da forma e jeito dele. Não vai ser no nosso jeito, no nosso tempo. Né? Então, vamos respeitá-lo e vamos nos respeitar. Né? Vamos saber que é assim que funciona. Se eu já estou um pouco mais preparada, se eu hoje já sei reconhecer meus erros, que eu estou caminhando para me tornar uma pessoa melhor hoje do que fui ontem, é porque eu estou fazendo alguma coisa. E aqui no nosso caso, nós estamos estudando a doutrina que está nos guiando, que está nos preparando para isso. E com as boas atitudes, ele sabe que ele pode fazer de um inimigo um amigo, antes de
depois da morte, né? Ele pode fazer desse seu adversário, desse seu ofensor, uma pessoa boa, uma pessoa amiga dele nessa vida. Mas, se não for nessa vida, na outra vida, ele pode fazer desse ofensor, desse adversário, desse inimigo, um amigo. E o espírita também deve saber que, se ele, com a má atitude, ele se irrita, e é então que serve de instrumento a justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Se ele não perdoa, ele se mantém irritado, ele é um instrumento para ser utilizado para exercer esse perdão em algum momento. E o espírita também, ele já dentro da doutrina, acompanhando, estudando, e ela nos orientando, sabe que ele tem essa visão hoje, no aqui e agora. Sabe que já teve uma vida passada e que terá uma vida futura, se ele seguir pelo caminho do amor, seguir os ensinamentos de Jesus. E sabe também que todas essas maldades fazem parte de provas e expiações que ele pode suportar. Vocês já ouviram falar, né? Deus não nos dá nada além daquilo que a gente pode carregar, né? O nosso fardo sempre é mais leve, porque ele sabe que a gente pode suportar. Então, se a gente tem essas situações de maldade, de adversários, de ofensores, são provas. E ele sabe que tem que agradecer a Deus, porque isso é uma oportunidade para ele mostrar seu aprendizado sobre paciência e resignação, que é uma coisa também que a doutrina nos mostra. Paciência, se resigne, né? Resignação não é acomodação, é trabalhar para que você melhore, trabalhar para que você tenha um olhar diferente sobre esse inimigo, trabalhar para que esses sentimentos que te causam até uma certa dor vão se modificando. Deus está nos dando todas essas ocasiões, todas essas oportunidades para a nossa evolução, nunca para o nosso mal. E Ele sempre faz isso com amor. E quando nós, enquanto espíritas, temos já todos esses tipos de atitudes, exercemos isso e estamos nos disponibilizando ao perdão, né? Tudo vai fazendo com que a gente vai se melhorando, tudo vai fazendo com que a gente vai refletindo, nossos pensamentos vão começando a mudar, né? E a gente vai, quando a gente percebe essa disponibilidade para o perdão, para o amor, está aqui, porque no começo, né, das nossas aulas, quando a gente foi falar sobre as leis, né, tem uma pergunta de Kardec aos espíritos que fala assim, onde está escrito, né, todas essas leis, né, as leis divinas? Está onde? Está dentro de nós, está na nossa consciência. Então, quando a gente começa a exercer tudo isso, a gente desperta dentro de nós todos esses sentimentos e a gente vai começando a se melhorar. Vamos nos tornando melhores ainda. E esse espírito, nós espíritas também, sentimos que quanto mais generoso formos, nós nos engrandecemos aos nossos próprios olhos, né? E nos pomos fora do alcance dos maus tratos dos inimigos. Por quê? Porque aí a gente já tem todo esse sentimento, todo esse aprendizado, vamos ser maltratados, vamos ser ofendidos, mas a gente já sabe de tudo isso que a gente falou agora, que é uma imperfeição, que não é uma coisa duradoura, que ele em algum momento vai se tornar também uma pessoa boa. E aquele que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material,
compreende que o ódio, o rancor, o aviltaria e o rebaixaria, né? Se eu consigo moralmente, eu estou mais elevado, eu evoluir, eu sei que todos esses sentimentos não vão me fazer bem, né? Vão me deixar aquém desse meu inimigo. E amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição natural, como a gente já disse, né? Como temos por um amigo, uma afeição, um carinho. E aí, gente? Por aqui, tudo tranquilo. Tudo Pessoal, tranquilo? tem perguntas? Acho que tá todo mundo refletindo, Maria Helena. Mas é para isso mesmo, né? A aula passada você falou do amor ao próximo e o amor a si mesmo. Agora é exercer esse amor ao próximo e principalmente a si mesmo com relação a esse que a gente considera como um adversário, como uma pessoa que nos prejudica, né? Então, Porque esse sentimento faz tão mal para nós mesmos, faz. né? Que é realmente uma grande prova de amor a si, se libertar disso quanto antes, né? A gente fala sobre a questão do esquecimento, né? E foi até algo que eu comentei com eles na aula quando a gente começou a falar de perdão, que de fato, assim, normalmente logo de cara a gente não esquece mesmo, né? A gente ainda remoe um pouquinho e tal, mas chega um momento, quando a gente já conseguiu exercitar esse perdão, que aquilo já não nos afeta mais, então a gente não tem nem o que lembrar depois, porque já passou, assim, vai tranquilo, né? Isso. E que é um exercício, a gente começa a não revidar, a gente começa não desejando mal, aí depois a gente começa perdoando, pensando em nós também, no quanto aquilo nos fere, no quanto aquilo nos faz mal, no quanto nós também somos necessitados de perdão, quanto nós escorregamos tanto, como você falou. Mas vamos seguir, que eu tô amando essa aula. É uma coisa assim que eu falo, é um exercício mesmo, é um exercitar, e é gotinha a gotinha. Não tem nada que a gente consiga transformar, não existe varinha de condão, não tem uma fórmula matemática, não existe isso. É cada um se refletindo e cada um vai descobrindo o seu potencial, cada um vai descobrindo as coisas boas que tem dentro de si. É o despertar da nossa consciência, né? Quando a gente falou, né, das leis divinas que estão na nossa consciência, que está na nossa consciência, é deixar ela despertar, é fazer com que ela saia, né, para que a gente consiga lidar com isso. E quando a gente consegue começar a caminhar desse jeito, a gente percebe o quanto isso é bom, o quanto isso nos faz se sentir melhor, e o nosso olhar para a vida muda, o nosso olhar para nós mesmos começa a mudar. Né? Quando a gente falou ali do espírita, né? Que começa a se olhar com um olhar de engrandecimento, não é com um olhar de soberba, mas é um olhar de se reconhecer enquanto pessoa que pode se melhorar. Eu ainda tinha umas questões quando eu comecei no Espiritismo, que estavam pendentes, e o perdão era uma coisa muito importante para eu conseguir assimilar tudo isso, né? Que acho que vem em primeiro lugar o perdão. E aí, quando eu estava quase perdoando, vinha o sujeito e pá, de novo, né? Aí você fica com raiva, tudo outra vez. É horrível. Você fica brigando com você porque você quer ser melhor, você quer perdoar, você reza para perdoar. Você está ali, né? Ai, acho que agora eu consegui. Aí vê que não. Vem a vida e testa. Será que ela vem com aquela pergunta assim: opa, será que perdoou mesmo? Será que esqueceu mesmo? Será que isso não faz mal? Aí mostra que ainda faz mal. Então, ainda sobrou um restinho lá. Mas é bom, porque te lembra que você ainda não está... Você está caminhando, mas não completou. Aquela virtude não está conquistada. É o que a Maria Helena acabou de falar, né? A evolução não dá saltos. A gente já falou sobre isso. Olha para a natureza. Quanto tempo a sementinha leva para romper, para criar raiz, romper a terra e sair, e crescer, e poder dar sombra e dar fruto? A gente leva muito tempo, mas a gente precisa começar agora.
né, Lena? Errou, falhou, aconteceu de novo, falhou de novo, a gente vai tentar de novo quantas vezes forem necessárias, uma hora tá tranquilo. E a natureza é um grande aprendizado. Eu vou dar só um exemplo. Eu tenho um pé de cacto aqui no jardim, sei quantos anos, ele não dava uma flor. Pois você acredita que esse ano ele não para de dar flor? O bicho é lindo, é maravilhoso. Aí ele precisa ser podado. Né? Vamos podar. Aí eu olhando para ele, está cheio de botão de novo. Então você percebe? É o tempo de cada um. É o tempo de cada um. E quando a gente consegue ter esse olhar, começar a ter esse olhar diferente para nós, e começar a ter esse olhar, mesmo olhar para as coisas à sua volta, a gente começa a perceber que é tudo a mesma coisa, tudo renasce, tudo nasce do seu jeito, tudo tem o seu tempo, a sua forma. Nada do jeito que a gente quer. O Pai Nosso já fala, né? A vontade de Deus, não na nossa. Não na nossa. Eu acho que o jeito mais fácil da gente tentar perdoar, quando a gente está nesse impasse, tropeça, mas não cai, vai, perdoa, é pedir ajuda mesmo para os benfeitores, tipo, me ajuda a perdoar, porque eu não estou conseguindo. Né? Me ajuda a entender, me ajuda a achar uma forma de superar isso. Eu acho que é válido, sabe? Resolve bastante, eu acho. Com certeza, é como a gente viu aqui anteriormente, né? São provas que a gente consegue suportar e que se a gente conseguir olhar para elas, vivenciá-las como elas devem ser vivenciadas, a gente dá um passinho pequenininho numa evolução aí. Tá bom? Então, vamos lá. Só fazendo uma consideração da Ana, a Sandra tinha comentado sobre a dificuldade, né, de perdão, e a Ana citou, é só se colocar no lugar do outro, né, a tal empatia. Isso, é bem isso mesmo, é aquilo. Se eu estivesse no lugar dele, que atitude eu teria? Tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui. Pagar o mal com o bem, reafirmando, é não ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Por que não reconciliar? Né? Existe uma oportunidade para isso? Por que não? Né? É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. Eles estão bem? Ótimo, eu também vou me sentir bem. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. Eu fiquei sabendo, eu sei que aquela pessoa está precisando de ajuda e eu posso ajudar. Aquilo que ele necessita, eu tenho como dar. Por que não? É dar de graça aquilo que está recebendo. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-lo. Né? Se eu tiver esses tipos de atitude, usar de palavras que vão ofender, eu estou tendo comportamentos piores do que esse meu ofensor, porque eu já tenho conhecimento. Enfim, pagar-lhes em todo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los, e todo aquele que assim o fizer, cumpre as condições do mandamento. Amai aos vossos inimigos. Isso está lá no Livro dos Espíritos, nessa questão 887. Agora eu faço uma pergunta. É fácil, gente? Nós estamos aqui falando um pouquinho, né? Não é fácil. É aquilo que eu falei, é exercício diário, é lembrar, aconteceu, se perdoe porque cometeu esse ato, se perdoe, respire, reflita e começa tudo de novo. É assim que a gente aprende. Jesus deu o maior exemplo de amor. Ele amou até aqueles que o abandonaram, perseguiram e o crucificaram. E aí, como a frase que a Mel já falou para nós na harmonização, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mais algum comentário aqui? Lena, me recordei de uma passagem
Eu não vou me recordar exatamente, não sei se é no Boa Nova. Eu não me fala nome de livro, que eu também falo do fato, eu não lembro o livro. Mas aquela passagem em que Jesus já está ali crucificado e que ele percebe, né, mentalmente, espiritual, pelo pensamento, pela mediunidade, enfim, que Judas havia se suicidado. Isso. E ele vai em espírito até Judas, nas trevas, estender as mãos a Judas, para trazer Judas de volta, né, para a luz, porque Judas não sabia o que estava fazendo. Mas existia tanta coisa boa dentro de Judas, né? Apesar de ele não ter compreendido a boa nova do Cristo, ter traído Jesus, a situação, olha a condição em que Jesus estava, né? Ele estava na cruz ainda, padecendo tudo aquilo que a gente já sabe. E ele sai em espírito e vai buscar Judas nas trevas para que Judas não permanecesse ali. Eu acho que é uma outra lição tão bonita para a gente, de perdão, né? Perdão. De compreensão acima de tudo, né? Acho que perdoar também é compreender, né? É aquela coisa de compreender a situação do outro e saber que você pode estender a mão, pode auxiliá-lo, pode trazer ele de volta para que ele siga um caminho diferente, né? É bem isso mesmo, viu, Mel? Eu não vou lembrar o livro, eu me lembrei da passagem, não sei se está no Boa Nova, não. A gente leu tanta coisa, eu não sei te dizer. Eu sempre falo assim, olha, bom, eu vou falar o fato, não me pergunte o livro, depois eu vejo e falo. Mas é isso mesmo, né? Agora, será que a gente consegue ter esse tipo de atitude, né? Então, a doutrina, ela é maravilhosa por isso, porque faz a gente questionar essas coisas, né? Essas dúvidas. Será que consigo, não consigo? Eu só vou saber se eu fizer. E se eu não fizer, o que vai acontecer? Então, é isso, né? Jesus, naquele seu momento derradeiro, ele ainda foi lá estender a mão para salvar o outro, perdoando esse outro que era Judas, que foi o seu traidor, né, que causou tanto mal a ele, né? E ele ele perdoou, ele compreendeu, ele sabia que aquele outro que Judas tinha coisas boas, assim como nós, enquanto espírita, que estamos tendo aqui essa oportunidade de conhecer a doutrina e nos conhecermos um pouco mais, sabermos que não somos todos mal, assim como o outro também não. Ele está exercendo a maldade agora, porque é aquela coisa que a gente falou, que Joana de Ângeles nos trouxe, a vida dele, que é exemplificada só nos vícios, na falta da educação, na falta de ética, né? de moral, é isso que ele aprendeu na vida, mas a gente sabe, enquanto seguidores e da doutrina espírita, a gente sabe que ele tem um lado bom. Todos nós temos dois lados, o nosso lado bom e o nosso lado ruim. A gente faz nossa escolha, eu vou viver como? Com o meu lado bom ou com o meu lado ruim? Né? Todos somos iguais, independente de raça, sexo, cor, é indiferente. Deus não faz escolha. Para Ele, todos nós somos seus filhos. E Ele nos ama da mesma forma. Você perguntou, Lena, se nós conseguimos fazer isso, né? Se a gente consegue ter hoje uma atitude como Jesus teve diante de Judas, que foi mais leviano do que mal, né? Hoje nós não conseguimos, mas Jesus veio para estabelecer para a gente um roteiro, para mostrar para a gente que é possível, criado como todos nós, simples e ignorante, Jesus alcançou a perfeição, mostrando para nós que nós temos essa condição. Mas a gente precisa começar, né? Um passinho de cada vez, mas a gente já tem um roteiro estabelecido. Isso. E esse roteiro está aí, né? A doutrina está nos trazendo, né? Jesus nos trouxe, né? Antes ele não tinha isso estabelecido por escrito como nós temos agora, né? Eram coisas, na época dos apóstolos, era um pedaço aqui, né? Uma leitura aqui, um pedaço ali, né? Paulo começou a organizar isso mais, né, Mel? Para que as pessoas começassem a ter um segmento, né?
por escrito, vamos dizer aqui. Nós estamos tendo toda essa oportunidade de, além de ter o contato da leitura do Evangelho, nós temos o contato de N outras leituras que vão nos auxiliando a seguir esses ensinamentos, a seguir esse caminho. Ok? Podemos continuar? Pode sim, Lena. Então, vamos lá. Eu vou contar uma historinha aqui agora, chamada O Cobrador. Depois de um dia de caminhada pela mata, mestre e discípulo retornavam ao casebre, seguindo por uma longa estrada. Ao passarem próximo a uma moita de samambaia, ouviram um gemido. Verificaram e descobriram caído um homem. Estava pálido e com uma grande mancha de sangue próximo ao coração. Oi. Oi, desculpa, gente. Eu não sei se fui eu que caí ou se foi o seu que deu uma travada. Sandra, eu tô vendo que você tá aberta. Você pode só confirmar para ver se fui eu? Ela volta. Hã? Travou para vocês também ou foi só para mim? Ah, então tá bom, gente. Desculpa interromper. Não. Só na dúvida. Tá tudo bem aqui. Ah, então tá bom. Quer que eu retome, Mel? Então, eu acho que a Mel caiu. Acho que eu tô sim. Aqui. Não, Você quer que eu aqui. retome? Não, era só para ver se para eles tinha travado tá. também. Se não travou, pode seguir. Então, obrigada. Tá bom. Estava pálido e com uma grande mancha de sangue próximo ao coração. O homem tinha sido ferido e já estava próximo da inconsciência. Com muita dificuldade, mestre e discípulo carregaram o homem para o casebre rústico, onde trataram do ferimento. Uma semana depois, já restabelecido, o homem contou que havia sido assaltado e que, ao reagir, fora ferido por uma faca. Disse que conhecia seu agressor e que não descansaria enquanto não se vingasse. Disposto a partir, o homem disse ao sábio: Senhor, muito lhe agradeço por ter salvo minha vida. Tenho que partir e levo comigo a gratidão por sua bondade. Vou ao encontro daquele que me atacou e vou fazer com que ele sinta a mesma dor que senti. O mestre olhou fixo para o homem e disse: Vá e faça o que deseja. Entretanto, devo informá-lo de que você me deve 3.000 moedas de ouro como pagamento pelo tratamento que lhe fiz. O homem ficou assustado e disse: Senhor, é muito dinheiro, sou um trabalhador e não tenho como lhe pagar esse valor. Se não podes pagar pelo bem que recebeste, com que direito queres cobrar o mal que lhe fizeram? O homem ficou confuso e o mestre concluiu: Antes de cobrar alguma coisa, procure saber quanto você deve. Não faça cobrança pelas coisas ruins que te aconteçam nesta vida, pois essa vida pode lhe cobrar tudo que você deve. E com certeza você vai pagar muito mais caro. A vingança nos torna iguais ao inimigo. O perdão faz-nos superiores a ele. E aí, gente? Dá para fechar um pouquinho dessas nossas reflexões? Tranquilo por aqui, Marilena. Então, vamos quiser lá. Seguir. Vamos lá seguir. Então, agora nós vamos falar de outros inimigos, os desencarnados, que a gente acha que todos são bonzinhos. Não é assim também, não. Né? Nós temos os dois lados, né? No plano espiritual e aqui na Terra. O rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea? Kardec perguntando isso à espiritualidade. Olha o que eles responderam. Muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com o seu ódio, se Deus o permitir, ou se Deus o permite,
para continuar a vos experimentar. Isso está lá na questão 531 do Livro dos Espíritos. Então, nós temos também nossos inimigos desencarnados, que, assim que desencarnaram, estão levando dentro de si todo esse ódio, todo esse rancor, eles, se Deus permitir isso, eles vêm para nos fazer mal. E não é nem fazer mal, é aquilo que a gente já falou, né? Para nos experimentar. Acho que foi a Sandra, né, que falou, quando eu pensei que eu tivesse perdoado, acontece uma outra coisa, né? Então, com os desencarnados também. No Consolador, livro pelo Espírito de Emmanuel, na questão 158, pergunta assim: se uma criatura desencarna deixando inimigos na Terra, é possível que continue perseguindo o seu desafeto dentro da situação de invisibilidade? Emmanuel nos diz: isso é possível e quase geral, pois se alguém partiu odiando-os e seu desafeto cultiva antipatia e lembranças cruéis, no plano invisível também perseveram esses sentimentos, em obediência às leis de reciprocidade, depreendendo-se a necessidade do perdão e esquecimento do mal. Olha o perdão aí de novo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, o que aqui o Emmanuel está nos dizendo, né? Desencarnou, levou todos aqueles sentimentos de mágoa e rancor, de ódio, enfim, e o encarnado aqui ficou tendo o mesmo tipo de pensamento com relação a ele que se foi, que partiu para outro plano, né? Então, aí essa é a lei da reciprocidade. Ele está em outro plano com todos esses sentimentos e o outro ficou aqui com o mesmo tipo de sentimento, né? Precisando do perdão e de esquecer esse mal. Pode-se pôr termo a isso e por que meio? Sim, pode-se orar por eles, e ao se lhe retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender seus erros. A força da oração, a força da vibração para os nossos inimigos desencarnados também é muito importante, é imprescindível, né? E é através dessa força da oração, das nossas boas vibrações, que eles conseguem evoluir. Está lá no Livro dos Espíritos. E se manifestam através das obsessões e subjugações. Todo mundo sabe o que é obsessão e subjugação? Nossa aula sobre mediunidade é semana que vem. Então, eu vou falar bem de uma forma para um entendimento agora, e a Mel, na próxima aula, igual na turma nossa lá, próximo capítulo. Isso, fala, tá bom? De uma forma mais profunda. Então, a obsessão, os espíritos inferiores, eles assediam o encarnado para que ele obedeça a algum tipo de comportamento que ele gostaria que se manifestasse. Mas, ao mesmo tempo, na obsessão, além de espírito inferior, tem os espíritos protetores, os espíritos bons, que eles vêm para aconselhar, para orientar, né? E que fica com a gente, e se afasta da gente, se a gente não ouvir, não atender, porque quem afasta esses espíritos bons somos nós mesmos, com as nossas atitudes, com as nossas falas, com os nossos comportamentos. E a subjugação, esse espírito, ele domina, ele predomina sobre esse encarnado. Ele faz com que esse encarnado obedeça às suas atitudes com questões morais. Esse encarnado passa a ter tipos de comportamentos, vamos dizer assim, fora da nossa normalidade que a gente conhece, né? Muitos, às vezes, são tratados até com algum tipo de demência, enfim, são internados, né? E eles predominam tanto que eles subjugam, eles dominam, eles fazem com que
esse encarnado que está nessa sintonia obedeça todas essas condições que ele está buscando, tá? A Mel vai... Isso é assunto bem aprofundado para a Mel, né, Mel? É, Na sim, a próxima gente vai aula. falar, e a Isso. gente fala também por que isso acontece, tá bom? Não Isso, fiquem assustados. Não, não. Depois eu vou trazer uma situação para encerrar esse tema, e aí vai dar para eles terem uma compreensão um pouquinho melhor, tá bom? Legal. Então, vamos lá. E que isso também são provas que devem ser aceitas com resignação. São coisas que existem, então tenho resignação, mas vou lutar, vou buscar ajuda, vou fazer aquilo que é necessário para fazer por mim e por esse meu irmão desencarnado, porque eles são nossos irmãos também. E se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus em torno dela, né? Se eu desencarnei levando toda aquela maldade, todo aquele ódio, todo aquele rancor, então, quando eu entro nesses processos, enquanto desencarnado, de obsessor, de subjugador, então, é porque eu fui mal aqui e ainda continuo mal. E uma coisa que a Mel vai falar para vocês, eles precisam de muita ajuda e de muito, 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 muito amor, mais do que nós mesmos. Isso também está lá no Evangelho, capítulo 12. O Consolador, na questão 159, pergunta assim: no caso das perseguições dos inimigos espirituais, a ação deles se realiza sem o conhecimento dos nossos guias amorosos e esclarecidos? Emmanuel responde: as atuações do plano invisível não se verificam à revelia de Jesus e de seus prepostos, mentores do homem na sua jornada de experiência para o conhecimento e para a luz. As perseguições de um inimigo invisível têm um limite e não afetam o seu objeto senão na pauta de sua necessidade própria, porquanto sob os olhos amoráveis dos vossos guias do plano superior. E todos esses movimentos têm uma finalidade sagrada, como a de ensinar-vos a fortaleza moral, a tolerância, a paciência, a conformação dos mais sagrados imperativos da fraternidade e do bem. Nada é feito à revelia. É um espírito mau que quer aqui e quer obsediar, e vem e ninguém vai tomar conta. Não. Jesus toma conta. E Jesus dá permissão para a espiritualidade maior, para os nossos benfeitores, nossos mentores, a nos auxiliarem nesse momento. Nunca, nunca, nunca estamos sozinhos. E sempre envolvidos com muito amor. E esses momentos que, porventura, aconteçam, é para nos ensinar que a gente tem que se fortalecer, que a gente tem que exercer tolerância, paciência, e que isso faz parte da fraternidade, faz parte do nosso caminhar para o bem. É um aprendizado. E antigamente, quando existiu, né, principalmente na época mais primitiva, né, que os povos adoravam aqueles deuses, quando isso acontecia, esses casos de obsessão, eles ofereciam sacrifícios sangrentos, achando que isso ia amenizar a atuação desses deuses infernais, desses espíritos maus. Mas o Espiritismo vem mostrar para a gente, vem provar que são as almas dos homens perversos que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais. Eles desencarnaram, estão no plano espiritual, mas ainda muito ligados às questões da Terra, muito ligados talvez a esse encarnado que lembra da lei da reciprocidade, ainda tem os mesmos tipos de pensamento com relação a esse inimigo desencarnado.
mas que podem ser apaziguados também pela caridade, né? E que essa caridade tem o efeito de impedir-nos de fazer o mal, e que os induz ao caminho do bem, e de contribuir para a sua salvação. Nos trabalhos mediúnicos, a Mel vai falar a respeito disso também para vocês, quando acontece essa situação de inimigos desencarnados estarem obsediando algum encarnado, é um trabalho muito lindo de acolhimento a esse inimigo, de muito amor, e todo esse acolhimento, esse amor, esse ato de caridade maior é que o induz à evolução, é o que induz para a sua salvação. A mesma coisa que a gente falou com relação aos inimigos encarnados, né? É o amor, é o acolhimento, é a caridade, isso é estender a mão, é um ato de fraternidade. Amai aos vossos inimigos não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidades universais. Tanto aqui na Terra, quanto no plano espiritual, né? Em qualquer mundo, em qualquer morada de Deus, né? Isso, é o amor, é a solidariedade, é a fraternidade. Dúvidas, gente? Perguntas? Tranquilo por aqui, Tranquilo? Uhum. Tá bom. Mel, você me avisa de hora como que tá bom? São 3h23 agora. Tá, você me avisa, por favor. Tá bom. Então, vamos lá. Você quer que eu te avise quando? A hora quando que... for... não, eu vou terminar. Não adianta avisar que eu vou terminar. Então tá bom. Então tá. Não falta muito, não. Vamos lá. Tá bom, então vamos. Então vamos lá. Pontos e Contos é um livro do Chico Xavier, são diversos espíritos. Eu escolhi um aqui do irmão Chico, é o item 14. Esse item conta a história de Sinfrônio Lacerda, um doutrinador nos trabalhos mediúnicos, dotado de altas qualidades magnéticas, amigo generoso e bem-intencionado. É fraterno, sempre contribuindo para o bem. Tem clarividência admirável e é especialista na assistência aos obsidiados. Porém, não se conduzia da mesma forma com os desencarnados sofredores ou ignorantes. Via os transviados invisíveis como verdugos e os tratava desapiedadamente. Era sempre avisado por seu mentor espiritual, Jerônimo, para que não se afastasse do entendimento necessário. O desencarnado desditoso, dizia o Jerônimo, é mais digno de amparo que o encarnado sofredor. Sejas enérgico, mas não cruel nas palavras, não excluas fraternidade e compreensão. Sinfrônio parecia pouco disposto a atender esses pareceres. Ele tinha uma filha, sua filha Angelina, de 15 anos, apresentava perturbações psíquicas graves, desmaios sucessivos, caía de súbito, perdendo a noção de si mesma. O pai atencioso começou o tratamento através de passes curativos, sem resultados positivos na cura. Consultou o psiquiatra, embora convicto do fenômeno de obsessão, por verificar a presença do perseguidor com seus próprios olhos. A medicação não fez efeito, a obsessão da filha o desconcertara. Usou todos os recursos sem resultado. Via a entidade perturbadora minando a tranquilidade doméstica. Às vezes, quando a filha desfalecia, acusava a entidade asperamente. No dia em que eu puder falar com esse infame, eu o expulsarei para sempre, enxotá-lo-ei como um cão.
Após 10 meses de reuniões realizadas, a entidade infeliz articulou frases angustiosas. Sinfrônio exclamou: salteador das trevas, vai-te daqui, não voltes nunca mais a esta casa. Não é possível, disse o infortunado. Angelina e eu estamos ligados há muitos séculos e você foi meu perverso inimigo. Algemas de ódio me prende a esse lar. Nem mais uma palavra, disse Sinfrônio. Ordeno-te, afasta-te. A entidade desgarrou-se de chofre, caindo Angelina em estado de coma profundo. Depois de horas de angústia, Sinfrônio, chorando copiosamente, convidou irmãos para a prece e rogativa aos benfeitores espirituais. Seu mentor Jerônimo disse: não se arranca carvalho de 300 anos sem algum trabalho, assim como não se desfaz uma construção milenar de um minuto para outro sem ofensa à harmonia geral. Traze o obsessor e o recebe em teu santuário doméstico afetuosamente, qual se o fizesse a um filho. Cura-lhe as mágoas, orienta-o para o Senhor. Ama-o quanto puderes, pois só o amor pode curar o ódio. Não te sintas humilhado, meu filho. Tens agora muito conhecimentos e possibilidades, mas tem igualmente muitas dívidas. E quem deve, Sinfrônio, precisa desembaraçar-se do débito a fim de seguir em paz na gloriosa e divina jornada para Deus. E aí, gente, deu para esclarecer um pouquinho mais a respeito dos nossos obsessores? Maravilhosa a história, Helena. Então, mostra bem, né? Eu não coloquei ela por completo, porque eu peguei só as partes mais principais para falar mais da obsessão, né? E que você sabe aí, de você que tem, a gente tem um conhecimento, tem um caso de subjugação aí também, né? Mas eu acho que o mais importante é assim, a gente saber que é só o amor, mesmo com nossos inimigos, né? Vamos chamar assim, nossos adversários, nossos obsessores, invisíveis, né, desencarnados, é só o amor também que pode nos ajudar e principalmente a eles, né? Quando Jerônimo fala para ele, né, traz ele de volta, ame-o, que esse amor é que vai curar, é esse amor que vai trazer a tranquilidade, mas que as suas dívidas permanecem, assim como as nossas, né? É o aprendizado, aprender a perdoar, recuperar tudo aquilo que a gente fez, né? De ofensa, de que a gente prejudicou o outro, né? A gente vai ter que evoluir nisso. É interessante também, já que a gente está falando até do trabalho mediúnico, né? Uhum. Eventualmente nos ocorre de darmos passividade, ou da passividade é você dar a comunicação, né? Você trazer a palavra do espírito, do seu próprio obsessor, Isso. daquele que está com você. E é interessante, até pelo amor que com o qual nós somos envolvidos durante a doutrinação, pelo mentor, enfim, que quando você compreende, então, o tamanho das dores que ele sente, tanto físicas quanto morais, você só quer que aquela dor passe. Você quer ajudar, você quer amparar, porque você entende, então, o quanto há de sofrimento. Então, acho que a lição maior é sempre de que a gente também, né, quando a gente fala dos desencarnados, né, é de que primeiro, nós partimos, né? Hoje nós estamos no corpo físico, amanhã não estamos mais. Nós não deixamos de ser o que éramos. Os laços se mantêm e que a gente resolva o quanto antes, né? No final, eu entendo que se a gente não... E a gente vai acabar voltando com eles, né, Maria Helena? Volta. A gente volta, porque esses laços são tão fortes que se você não resolve agora, você vai resolver, né? E aí, quando é que a gente vai se reencontrar na carne? Quanto tempo vai levar para que cada um consiga
esse reencarne para reajustar o passado, né? Nesse caso, quando ele fala, né, dos 300 anos, né, 3 séculos já haviam se passado e ele estava ali em sofrimento e ligado a essa filha, né, com 15 anos. Então, você percebe quantas vivências, 300 anos, gente, não é como nós aqui, 60, 70 anos, né? São 300, é muito tempo, né, de sofrimento, né? E o sofrimento lá é muito maior do que aqui, né? Dizem, eu não quero ainda saber, não. Não quero saber ainda, não. Saber. A gente já sabe, a gente só não lembra, não quero, a gente já sabe. Não, mas não quero ainda não lembrar. Né? Aquele livro Obsessão e Desobsessão, eu não lembro se é da Sueli ou se é da Ivone Pereira. Acho que é Ivone Pereira, com o Bezerra de Menezes. Eles estavam há 400 anos obsidiando algumas pessoas que essas pessoas tinham torturado eles na época da Inquisição. E eles estavam obsidiando pessoas que já tinham até evoluído, já eram muito superiores espiritualmente, moralmente, já eram superiores a eles, porque eles ficaram esses 400 anos sem perdão. O Divaldo Franco não tinha aquele obsessor de 400 anos? Divaldo Franco, que está aqui, no nosso meio, 400 anos. Né? Evoluiu tanto que hoje é exemplo para a gente de moral, de amor. E tinha um obsessor de 400 anos. Então, vamos lá, gente. Amai vossos inimigos. Eu amo esse livro. E aí eu peguei o capítulo que eu acho assim, que começa com ele, que é o capítulo 1 do livro Religião dos Espíritos, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Que é o capítulo 1, fala, se tiveres amor. Se alguém for ler esse capítulo, a minha sugestão é assim, cada parágrafo pronuncie essa frase, se tiveres amor. É lindo. Eu sou suspeita, nossa, acho lindo demais. Se tiveres amor, saberás, assim, cultivar o bem a cada instante, para vencer o mal a cada hora. Se tiveres amor, perceberás, então, como Cristo fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça. Que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível, a bênção da vida eterna. Se tiveres amor, é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre. No outro livro, Através do Tempo, eu peguei esse texto, Inimigos que não devemos acalentar, que é também do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Diz assim, amemos aos inimigos externos que nos desafiam à prática do bem, ao exercício da renúncia, ao trabalho da paciência e à realização da caridade. Mas tenhamos cautela contra os sicários, os inimigos, escondido em nós mesmos, que, expressando sentimentos indignos de nosso conhecimento e de nossa evolução, nos escravizam à angústia e nos algemam à dor, enclausurando-nos a vida em miséria e perturbação. E Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26, nos diz: conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto o estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo, que não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo. A Mel chegou a mencionar em algum momento que vamos nos reconciliar com esse nosso adversário, vamos caminhar com ele, vamos fazer tudo o que for possível para que a gente se entenda nesta vida, né? Porque na outra, às vezes, é muito mais difícil.
E Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Muita paz a todos. E acabou. Eu vou sair do compartilhamento aqui para ver todo mundo, ok? E aí a gente conversa um pouquinho. E aí, meninas, menino? Falar de perdão é sempre muito difícil, né? Mexe com coisas muito pequenas ainda dentro de nós. A gente ainda tem muito orgulho, a gente ainda se ofende por coisas bobas, por coisas pequenas. A gente ainda não reconhece que muitas vezes o outro só reagiu em relação a alguma atitude nossa. Quando fomos nós que atacamos primeiro e a gente nem percebeu, que tem aquela historinha, né? Quem bate esquece, quem apanha não. Mas é urgente falar de perdão, como é urgente falar de amor, né, Maria Helena? Se a gente não falar disso, se a gente não colocar isso já agora em prática na nossa vida, exercitando isso em cada coisinha, a gente corre sérios riscos aí de ser entregue a outro juiz. E o ser entregue a outro juiz pode ser um pouco complicado, né? A gente que já precisa resgatar aqui e agora. Isso, porque a gente, como a gente está tendo a oportunidade desse estudo, desse conhecimento que a gente está adquirindo aí, né, no Manuel Bento, né, a gente vê tanta coisa, tantas coisas que poderiam ser diferentes, né, tantas histórias, tanto ensinamento, né, que a gente poderia agir de uma forma diferente, e a gente começa a questionar por quê que a gente não faz, né? Por que eu não consigo dar ainda esse passo, né? Então, é estudar, é ir atrás do conhecimento, é se rever, é refletir, é buscar ajuda, né? Voltando a falar um pouco, né, da nossa casa, né, do Manuel Bento, né? Ele oferece tantas coisas, né, para a gente que por algum motivo estão passando por alguma dificuldade de relacionamento com alguma pessoa, de relacionamento familiar, enfim, qualquer coisa, né? Que temos um inimigo aí que está nos incomodando, né? Ele está lá, né? E nos ensina, ele nos mostra, olha, o caminho é esse, agora as escolhas são nossas, né? As escolhas são nossas. Eu falo assim que quando a gente descobre essa força que a gente tem, que é de pedir ajuda, de buscar ajuda, nossa, aí a gente se sente fortalecido. Essa é a nossa grande força, quando a gente dá esse primeiro passo. Eu preciso, eu vou. Não tenha vergonha, eu sempre falo, não se envergonhe, não se sinta humilhado por pedir isso. Peça, por que não? Sabe? Isso é que faz a gente crescer, isso é que faz a gente caminhar diferente, isso é que faz a gente olhar para a vida da gente de uma forma diferente. E eu falo assim, que quando a gente consegue dar um pequeno passo dessa dificuldade que a gente está passando e a gente conseguiu evoluir um pouquinho dentro dela, a gente olha e vê um sentimento mais tão gratificante de sobrevivência, e é uma felicidade, é aquela coisa assim, eu passei por isso, eu sobrevivi a isso, agora eu posso tudo. É uma grande descoberta, né? E está dentro da gente, não está com meu irmão, com a minha mãe, com meu pai, está dentro da gente, né? Basta a gente deixar isso fluir, basta a gente querer ser diferente, basta a gente querer melhorar. E graças a Deus nós temos, eu falo por mim, a Mel também, e a vocês, com certeza, em algum momento vão dizer, ou talvez alguns já digam, né? A doutrina nos revela e nos mostra isso, né? Essa doutrina que nos traz todo o ensinamento do Cristo. Nós tivemos a última aula do Aprendiz do Evangelho, né? E ela, para mim, foi tão gratificante porque eu tinha um anseio de conhecer a história mais profundamente de Jesus. E é tão linda, triste em momentos, né, que você fica assim, sentindo uma tristeza, às vezes sente raiva, por que isso está acontecendo, né? Paulo e Estevão, então, é um livro que tem todas essas misturas, né? Nossa, por que fazem isso? Quanta maldade, né? Mas que
bênção foi ter tido esses 2 anos de conhecimento, de um pouco de conhecimento sobre a vida, a história realmente de Jesus, né? E a doutrina que nos propicia isso é muito gratificante. Eu acho que vocês que estão aí dando esse primeiro passo, não sei se alguém já teve algum outro conhecimento, continuem. Continue. A princípio pode parecer assim, é tão superficial, só fala de Kardec, mas depois você vai começar a ler, vou falar do Ave Cristo, que vamos ter a prova semana que vem, se começa a ler, você descobre, nossa, olha, está lá no capítulo Amai os vossos inimigos, o Evangelho, nossa, olha lá, aquele do perdão, sabe? Você vai conseguindo elencar os conhecimentos. Isso é muito gratificante. É aquela compreensão que a gente falou aí, né? Que o espírita começa a ter através do quê? Do estudo, do conhecimento, né? Da oportunidade que ele tem. É isso. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Bom, Marilena, eu poderia ficar aqui até 5, 6 horas te ouvindo falar. Nós temos horário, nossos mentores têm horário. Mas temos horário para a gente Isso. encerrar. Mas parabéns pela aula, muito obrigada. Obrigada Gratidão a vocês por esse pela socorro. oportunidade, viu? Eu gostei muito. A princípio eu falei, né? Eu falei assim, Lu, um friozinho na barriga e tal. Foi muito bom, muito, muito, muito bom. Eu agradeço Tinha certeza muito. Que seria tão bom. Agradeço muito a vocês e espero a gente continuar daqui para frente como companheiros de jornada aí nesse caminhar dentro dessa doutrina. Voltarei. Assim que tiver a oportunidade, eu volto sim. Eu agradeço o acolhimento de vocês. Tá bom? A gente que agradece, Marilena. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada. Vamos lá, gente. Então, nós agradecemos, então, a Jesus por essa aula maravilhosa, que nos traz tantas reflexões. Falar de perdão é algo que a gente sempre... É algo que nós vamos falar sempre, né? Tanto do perdão ao nosso inimigo, quanto do perdão a nós mesmos. A importância de termos as nossas almas, né? O nosso espírito liberto desse sentimento tão negativo, tão pesado, que atrai tantas coisas negativas também, né? Tantas situações difíceis para nós. E falar de amor, falar de perdão, a gente já se sente melhor, né? A gente já começa a respirar um pouco mais leve. Então, com esse sentimento de gratidão, é que nós encerramos essa aula, vibrando com muito amor pelo nosso país, pelo nosso planeta, por todos os encarnados e desencarnados que se encontram acerca dessa terra bendita que Jesus construiu para nós, pedindo, Mestre, para que todos aqueles que necessitam do teu amor e do teu amparo nesse instante possam ter reconfortados, então, os seus espíritos, fortalecidos para seguirem adiante em suas jornadas. Agradecemos, Mestre. Pedimos também por nossos lares, para que a tua luz, Mestre, esteja no lar de cada um de nós, envolvendo cada um de nossos familiares, eliminando os maus pensamentos, as energias deletérias, tudo aquilo que acabamos criando com os nossos sentimentos e pensamentos no dia a dia. Acolha os irmãozinhos desencarnados que possam estar aí também. E que possamos também, Mestre, receber de Ti essa energia, essa vibração boa de amor, que nos reconforta, nos reequilibra, para que possamos seguir com um pouco mais de sabedoria. Mestre, obrigada por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu vou interromper a gravação. Todo mundo bem, tranquilo? É verdade, já devia ter interrompido.